Uma mãe solteira grávida encontrou uma foto antiga na gaveta do chefe e caiu em prantos. Era o amor da juventude que desapareceu sem explicação. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O aroma de café se misturava com o cheiro de produtos de limpeza quando Marina Oliveira empurrou seu carrinho pelos corredores silenciosos do 30º andar do edifício Copacabana. Eram 6 da manhã de uma terça-feira de abril e a chuva paulistana tamborilava contra as janelas panorâmicas que ofereciam uma vista privilegiada da movimentada Avenida Faria Lima. Aos 35 anos, Marina havia construído uma reputação sólida como gerente de limpeza corporativa, conhecida por sua discrição absoluta e eficiência impecável. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque perfeito e o uniforme azul marinho, impecavelmente passado, destacava sua postura ereta, mesmo com a barriga de 5 meses se tornando cada vez mais evidente. "Bom dia, dona Marina!" cumprimentou Joelma, uma das funcionárias mais antigas, emergindo da copa com um sorriso caloroso. "Como está se sentindo hoje? O bebê está chutando muito?" Marina sorriu, passando a mão carinhosamente sobre a barriga. "Bom dia, Joelma. Está tranquilo hoje, graças a Deus. Acho que ele gosta do som da chuva." Sua voz carregava aquele sotaque paulistano suave, temperado com a determinação de quem havia enfrentado muitas batalhas sozinha. O escritório da Silveira em Associados ocupava 2 andares inteiros do prestigioso edifício, com seus corredores de mármore importado e obras de arte contemporânea nas paredes. Marina conhecia cada centímetro daquele lugar. Desde a sala de reuniões principal, com sua mesa de mogno, capaz de acomodar 20 executivos, até o pequeno arquivo nos fundos, onde os documentos antigos repousavam em estantes de aço. Ela havia começado ali há apenas 3 semanas, transferida de outro cliente da empresa de limpeza e ainda estava se adaptando à rotina específica daquele ambiente. "Marina, você pode dar uma passada no escritório do Dr. Silveira hoje?" perguntou Joelma, consultando sua prancheta. "A secretária dele pediu uma limpeza mais detalhada. Parece que ele vai receber clientes importantes da Europa na sexta-feira." Marina assentiu, sentindo uma pontada estranha no estômago. Desde que chegara ali, havia evitado cuidadosamente o escritório do sócio principal, alegando sempre alguma urgência em outras áreas. Algo naquele nome, Eduardo Silveira, a incomodava. De forma inexplicável, como uma música familiar que não conseguimos identificar. "Claro, Joelma. Vou deixar para o final da manhã quando ele não estiver lá." O dia transcorreu com a rotina habitual. Marina supervisionava sua equipe de 6 funcionárias, cada uma responsável por áreas específicas do escritório. Ela mesma cuidava dos ambientes mais delicados: os escritórios dos sócios, a biblioteca jurídica e a sala de conferências principal. Era um trabalho que exigia não apenas competência técnica, mas também uma compreensão sutil das dinâmicas corporativas brasileiras, onde a hierarquia era respeitada, mas temperada com uma familiaridade genuína. Por volta das 10 da manhã, Marina finalmente se dirigiu ao escritório no final do corredor. A porta de madeira escura trazia uma placa dourada. "Eduardo Silveira, sócio fundador." Ela bateu levemente, esperou alguns segundos e, não ouvindo resposta, usou sua chave mestra para entrar. O ambiente a impressionou imediatamente. A decoração era elegante, mas acolhedora, com prateleiras repletas de livros jurídicos, diplomas emoldurados nas paredes e uma poltrona de couro marrom que sugeria longas horas de trabalho. A mesa era uma peça imponente de jacarandá, com 2 monitores, pilhas organizadas de processos e um notebook ultra fino aberto. Marina começou seu trabalho metódico,
passando o pano nos móveis, aspirando o tapete persa e organizando os objetos que invariavelmente se desalinhavam durante o uso diário. Foi quando se dirigiu à estante atrás da mesa que aconteceu o imprevisto. Ao tentar alcançar uma prateleira mais alta, seu braço esbarrou em uma pilha de relatórios, derrubando alguns papéis. Enquanto se abaixava para recolhê-los, movimento que se tornara mais difícil com a gravidez, algo chamou sua atenção atrás dos documentos caídos. Era uma moldura dourada, pequena, que havia ficado escondida entre os processos. Com mãos trêmulas, Marina pegou a moldura e a virou. O mundo pareceu parar. Olhando para ela através do vidro, estava o rosto de um jovem de 20 anos, capturado em uma foto que parecia ter sido tirada numa festa universitária. O sorriso era exatamente o mesmo que havia assombrado seus sonhos por 15 anos. Espontâneo, contagiante, cheio de vida. Os olhos escuros brilhavam com aquela mistura de inteligência e malícia que a fizera se apaixonar perdidamente durante os 2 anos mais intensos da sua juventude. "Edu", murmurou, sua voz se quebrando. A foto parecia ter sido tirada na mesma época em que se conheceram, na festa da primavera da Universidade de São Paulo. Ela lembrava daquela noite com uma clareza dolorosa. Ele havia se aproximado dela durante a apresentação da bateria da escola de samba convidada, oferecendo um guaraná e fazendo uma piada sobre como ela parecia mais interessada na música do que na festa. Marina sentou-se pesadamente na poltrona de visitante, ainda segurando a moldura. Seu coração disparou de uma forma que não era saudável para uma mulher grávida, mas ela não conseguia controlar a torrente de emoções que a invadia. Raiva, dor, saudade, confusão, tudo se misturava num turbilhão que ameaçava sua compostura cuidadosamente construída ao longo dos anos. Eduardo Henrique Silveira. O nome completo voltou à sua mente como uma avalanche. O estudante de direito que havia prometido construir um futuro com ela, que falava sobre viajar pelo Brasil juntos, que sonhava em mudar o sistema judiciário de dentro para fora. O mesmo homem que, numa manhã de segunda-feira de maio, simplesmente desapareceu da sua vida sem uma palavra, deixando apenas um apartamento vazio e um bilhete de despedida tão lacônico que ela chegou a duvidar se havia realmente significado alguma coisa para ele. "Preciso ir embora. Não posso explicar agora, mas um dia você entenderá, me perdoe." 15 palavras que destruíram 2 anos de planos e sonhos compartilhados. 15 palavras que a forçaram a reconstruir sua vida do zero, mudando de curso na universidade, aceitando o emprego na empresa de limpeza para se sustentar e construindo muros emocionais que pensava serem impenetráveis. O som de passos no corredor a trouxe de volta à realidade. Marina guardou rapidamente a moldura entre os papéis, exatamente como a encontrara, e retomou sua limpeza com mãos que ainda tremiam ligeiramente. Mas agora cada movimento era automático. Sua mente estava completamente ocupada, processando a impossível coincidência que acabara de descobrir. Seu chefe direto, o homem que assinava sua folha de pagamento, o advogado bem-sucedido que comandava um dos escritórios mais respeitados de São Paulo, era Eduardo, seu Eduardo. O mesmo homem que a abandonou há 15 anos e que agora, por um cruel capricho do destino, havia se tornado uma presença constante em sua vida novamente. E ela estava grávida de 5 meses de outro homem. O fim de semana passou como um borrão de ansiedade e insônia. Marina revirava na cama de seu apartamento de 2 quartos, no bairro da Saúde, uma mão sempre repousando sobre a barriga, enquanto sua mente trabalhava incessantemente. O bebê parecia sentir sua agitação, chutando mais do que o normal, como se protestasse contra o turbilhão emocional da mãe. "Calma, meu amor", murmurava ela, fazendo movimentos circulares sobre a pele esticada. "A mamãe está só processando algumas coisas." Na segunda-feira, Marina chegou ao escritório com 20 minutos de atraso.
algo inédito em seus 15 anos de carreira. Joelma a recebeu com um olhar preocupado na recepção dos funcionários, no subsolo do edifício. "Marina, você está bem? Parece que não dormiu direito", observou a colega, notando as olheiras discretas que nem a base conseguira disfarçar completamente. "É o bebê, Joelma. Anda muito agitado à noite." Marina forçou um sorriso, ajustando a alça da bolsa no ombro. "Sabe como é, né? No final da gravidez eles ficam mais ativos." 5 meses ainda não é final, menina", riu Joelma, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Você tem certeza de que está tudo bem? Posso cobrir alguns andares para você hoje." "Não precisa, obrigada. Vou ficar bem." Mas Marina não estava bem. Enquanto dirigia seu carrinho pelos corredores familiares, cada passo a levava mais perto do 30º andar, onde o escritório de Eduardo a aguardava, como uma bomba relógio. Ela havia passado o fim de semana inteiro elaborando estratégias para evitá-lo, memorizando seus horários através da agenda que Joelma compartilhara com ela. "Dr. Silveira sempre chega às 8h30, havia explicado Joelma na sexta anterior. "Almoça fora na maioria dos dias, entre 12h e 2h. E segunda-feira ele tem reunião com o conselho às 3 da tarde, que dura umas 2 horas." Às 9 da manhã, Marina subiu ao 30º andar com o coração na garganta. O corredor estava silencioso, mas ela podia ouvir vozes abafadas vindas do escritório principal. Decidiu começar pelos banheiros executivos, esperando que a reunião matinal se estendesse o suficiente para ela terminar toda a área sem cruzar com ele. Por 2 semanas, a estratégia funcionou perfeitamente. Marina desenvolveu uma coreografia precisa de evasão, sempre consultando Dona Carmen, a recepcionista do andar, sobre a agenda diária antes de iniciar o trabalho. "Bom dia, Dona Carmen", cumprimentava Marina todas as manhãs, parando na mesa de mogno que ficava estrategicamente posicionada na entrada do andar executivo. "Bom dia, querida. Como está o bebê hoje?" Carmen era uma senhora de 58 anos. Cabelos grisalhos, sempre impecavelmente penteados, que trabalhava no escritório há mais de 15 anos. Seus olhos azuis gentis e sua voz maternal haviam conquistado a simpatia de todos os funcionários. "Está bem, obrigada. A senhora sabe me dizer se o Dr. Silveira vai ficar no escritório hoje de manhã?" Carmen consultava a agenda eletrônica, sempre prestativa. "Ele tem uma videoconferência com clientes de Londres às 10. Deve durar até o meio-dia. Depois sai para almoçar com o pessoal da fusão da Petrobras. Acho que você tem amanhã livre por ali." Mas a estratégia de Marina tinha uma falha que ela não havia previsto. Carmen estava observando. A recepcionista, com sua experiência de décadas lidando com as complexidades humanas do ambiente corporativo, notou imediatamente o padrão estranho. "Joelma", chamou Carmen na quarta-feira da segunda semana, quando a equipe de limpeza fazia a pausa para o café das 15 horas na copa do andar térreo. "Posso falar com você um minutinho?" As 2 mulheres se afastaram do grupo. Carmen com uma xícara de café em uma das mãos e uma expressão curiosa no rosto. "A Marina está evitando o Dr. Silveira?" perguntou diretamente, sem rodeios. Joelma quase se engasgou com o café. "Como assim, Dona Carmen?" "Ela sempre pergunta sobre a agenda dele, antes de limpar o andar. E eu reparei que ela nunca trabalha na sala dele quando ele está presente. Parece que conhece os horários dele melhor que a própria secretária." "Ah, sei lá." Joelma desconversou, mas sua expressão delatava que a observação de Carmen havia acertado em cheio. Talvez ela só queira não atrapalhar o trabalho dele, né? Você sabe como a Marina é profissional. Carmen não se convenceu, mas não insistiu. Entretanto, sua curiosidade estava aguçada. Nos dias seguintes, começou a observar Marina com mais atenção, notando como a jovem ficava tensa sempre que Eduardo aparecia inesperadamente no corredor, como desviava o olhar quando ele passava.
como suas mãos tremiam ligeiramente quando precisava limpar alguma coisa próxima à porta do escritório dele. Na quinta-feira da terceira semana de Marina no escritório, o plano cuidadoso dela desmoronou. Ela estava limpando a sala de reuniões quando ouviu passos familiares no corredor. Pela cadência, passos firmes, ligeiramente apressados, com um eco característico de sapatos sociais caros no mármore, reconheceu imediatamente que era Eduardo. Mas, segundo Carmen, ele deveria estar em reunião externa até às 4 da tarde. Marina se escondeu atrás da porta entreaberta da sala de reuniões, observando através da fresta. E então o viu. 15 anos haviam sido gentis com Eduardo Henrique Silveira. Aos 37 anos, ele mantinha o mesmo porte atlético da juventude, mas agora com a postura confiante de quem havia conquistado o sucesso profissional. Os cabelos castanho escuros estavam mais curtos, com alguns fios grisalhos nas têmporas que lhe conferiam uma distinção adicional. O terno azul marinho era claramente sob medida, cortado perfeitamente em seu corpo de 1,85 m. Mas eram os olhos que mais a impressionavam, os mesmos olhos escuros e expressivos de 20 anos atrás, agora temperados com uma intensidade madura que falava de decisões difíceis e responsabilidades pesadas. Carmen, a reunião terminou mais cedo, ele disse parando na recepção. Sua voz tinha o mesmo timbre grave de sempre, mas agora carregava a autoridade natural de quem estava acostumado a ser ouvido e obedecido. A Petrobras vai precisar de mais tempo para analisar nossa proposta. Poderia cancelar a videoconferência das 5? Vou aproveitar para colocar a papelada em dia. Claro, doutor Eduardo. Já cancelo. Ah, e a equipe de limpeza ainda está no andar. Quer que eu peça para voltarem mais tarde? Marina sentiu seu estômago se contrair. Foi quando Eduardo respondeu algo que a fez gelar. Não precisa. Aliás, Carmen, você pode me falar sobre a nova gerente de limpeza? A Joelma mencionou que tivemos uma mudança de equipe. Ah, a Marina é uma excelente profissional, doutor Eduardo. Muito discreta, muito eficiente e educadíssima. Sempre pergunta sobre sua agenda para não atrapalhar. Eduardo franziu ligeiramente a testa. Marina como? Marina Oliveira. Por que pergunta? Houve um silêncio que durou alguns segundos eternos. Marina, ainda escondida, viu Eduardo ficar imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Marina Oliveira, repetiu ele lentamente, como se testasse o som das palavras. Isso mesmo, conhece ela? Outro silêncio. Marina podia ver o perfil de Eduardo da porta da sala de reuniões e observou uma série de emoções cruzarem seu rosto. Surpresa, reconhecimento, algo que poderia ser alegria, seguido imediatamente por uma expressão de pânico. Não conheço, mentiu ele, mas sua voz soou estranha. É que é um nome bonito. Carmen o olhou com curiosidade renovada. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Eduardo se dirigiu rapidamente para seu escritório. Marina esperou até ouvir a porta se fechar antes de sair de seu esconderijo, as pernas bambas. Ele havia reagido ao seu nome. Depois de 15 anos, Eduardo ainda lembrava dela. Mas a pergunta que a atormentava era: o que ele faria agora com essa informação? Nas semanas seguintes, o escritório se transformou em um campo minado emocional para Marina. Eduardo parecia estar em toda parte, emergindo de elevadores quando ela menos esperava, passando pelos corredores nos horários que deveria estar em reunião externa, aparecendo na copa quando ela ia buscar material de limpeza. Era como se ele tivesse memorizado a rotina dela e deliberadamente cruzasse seu caminho. Marina, você tem certeza de que está bem? Perguntou Joelma, pela terceira vez naquela semana, observando como a amiga deixou cair um frasco de produto de limpeza ao ver Eduardo passar pelo corredor. Você anda muito nervosa. Estou bem, Joelma. É só o cansaço da gravidez.
Marina mentiu, recolhendo os cacos de vidro com mãos trêmulas. O que ela não sabia era que Eduardo estava passando por um turbilhão emocional similar. Após descobrir que a nova gerente de limpeza era Marina Oliveira, a Marina dos seus sonhos de juventude, ele se vira incapaz de se concentrar no trabalho. 15 anos de sucesso profissional, de conquistas e reconhecimento, pareciam insignificantes diante da presença dela a poucos metros de distância. Dr. Silveira, Letícia, sua secretária particular, havia batido na porta do escritório 3 vezes antes de obter resposta. O senhor esqueceu da reunião com os clientes da mineradora. Eles estão esperando na sala de conferências há 20 minutos. Eduardo desviou os olhos da janela, onde observava disfarçadamente Marina supervisionando sua equipe no pátio interno do edifício. Ela estava sentada no banco de madeira próximo à fonte, explicando algo para 2 funcionárias mais novas, uma mão sempre repousando carinhosamente sobre a barriga de grávida. Desculpe, Letícia. Pode dizer que já estou indo? Mas sua mente estava completamente ocupada com questões que não envolviam mineração ou contratos corporativos. Marina estava grávida. 15 anos depois de ter desaparecido da vida dela, Eduardo a reencontrava carregando o filho de outro homem. A ironia da situação era quase insuportável. Foi Carmen quem notou primeiro a mudança no comportamento de ambos. A recepcionista, com sua experiência em observar as complexidades humanas do ambiente corporativo, começou a conectar os pontos estranhos. Marina sempre perguntando sobre a agenda de Eduardo subitamente interessado nos horários da equipe de limpeza. Os olhares furtivos que não pensavam que ela notava. Tem alguma coisa acontecendo aqui, murmurou Carmen para si mesma enquanto organizava a correspondência. Foi então que decidiu fazer uma pequena investigação por conta própria. Na sexta-feira seguinte, Carmen esperou até que Eduardo saísse para almoçar e se dirigiu ao arquivo morto no 29º andar, onde os documentos antigos da empresa eram guardados. Como recepcionista há mais de 15 anos, ela tinha acesso irrestrito a praticamente todos os setores do escritório. Vamos ver, murmurou procurando entre as pastas empoeiradas. Se há alguma história entre esses dois, talvez esteja nos registros antigos. Levou 2 horas de busca meticulosa, mas Carmen finalmente encontrou o que procurava. Em uma caixa de documentos de 2009, descobriu os registros de um estágio não remunerado que Eduardo havia feito no escritório durante a faculdade. E lá, nas referências pessoais que todos os estagiários eram obrigados a fornecer, estava o nome: Marina Oliveira, namorada, telefone para emergência. Sabia! Exclamou Carmen baixinho, guardando rapidamente o documento. Agora tudo fazia sentido, a tensão palpável entre eles, os comportamentos estranhos, as coincidências que não eram coincidências. Carmen era uma mulher que acreditava no destino e na segunda chance do amor. Havia perdido sua própria filha em um acidente de carro 10 anos antes, e desde então se considerava uma espécie de mãe adotiva para todos os funcionários mais jovens do escritório. Ver Marina, grávida, obviamente vulnerável, trabalhando duro para se sustentar, e Eduardo, bem-sucedido, mas claramente infeliz desde o divórcio, despertou nela um instinto protetor maternal. Decidiu que era hora de uma pequena intervenção. Na segunda-feira seguinte, Carmen colocou seu plano em ação. Primeiro, ela acidentalmente marcou uma manutenção emergencial nos elevadores sociais do edifício para o período entre 2 e 3 da tarde, exatamente quando Marina fazia a limpeza dos escritórios executivos e Eduardo normalmente voltava do almoço. Marina, querida, disse Carmen, quando a jovem chegou ao 30º andar às 2h15. Os elevadores estão em manutenção. Você vai ter que usar a escada de serviço para descer. Mas não se preocupe, é só por hoje. Marina assentiu, sem suspeitar de nada,
concentrada em terminar rapidamente para evitar qualquer encontro com Eduardo. Mas Carmen havia calculado tudo. Ela sabia exatamente que horas Eduardo voltaria do almoçar e que rota ele tomaria. Às 2h45, Eduardo subiu pela escada principal. Afinal, os elevadores sociais estavam em manutenção, carregando uma pasta pesada de documentos e pensando na fusão corporativa que ocupava seus pensamentos nos últimos dias. Foi no 17º andar que aconteceu. Marina descia pela mesma escada, empurrando seu carrinho de limpeza e tomando cuidado redobrado devido à gravidez, quando uma das rodas do carrinho travou. O equipamento se inclinou perigosamente para o lado e Marina perdeu o equilíbrio. Cuidado! Eduardo largou a pasta imediatamente, subindo 3 degraus de uma vez para ampará-la antes que ela caísse. Por um momento, eles ficaram congelados. Eduardo segurava Marina pelos braços, seus rostos a poucos centímetros de distância, o carrinho de limpeza esquecido entre eles. Era a primeira vez em 15 anos que se tocavam. Marina, murmurou ele, sua voz rouca de emoção. Os olhos dela se encheram de lágrimas que se recusou a deixar cair. Eduardo. Eles se conheciam íntima e profundamente, mas agora se olhavam como estranhos. Eduardo viu as mudanças que os anos haviam trazido. Marina estava mais magra, com pequenas rugas ao redor dos olhos que falavam de preocupações e dificuldades, mas continuava linda, com a mesma expressão inteligente e determinada que o fizera se apaixonar na juventude. E agora ela carregava a vida de outra pessoa dentro de si. Marina observou como Eduardo havia se tornado um homem de sucesso. O terno caríssimo, o relógio suíço, a postura confiante, tudo falava de uma vida muito diferente da dela. Mas seus olhos continuavam os mesmos, profundos, expressivos, capazes de fazê-la esquecer o mundo ao redor. "Você está bem? E o bebê?" perguntou ele, suas mãos ainda em seus braços. Estou bem", gaguejou Marina, tentando se afastar. "Foi só um susto." "Marina, Eduardo começou, mas ela o interrompeu. "Não." Sua voz saiu mais firme que esperava. "Não agora. Não aqui." Ela se afastou dele, endireitou o carrinho e continuou descendo as escadas sem olhar para trás. Eduardo ficou parado no mesmo lugar por longos minutos, observando-a desaparecer, sua mente em turbilhão. Do andar de cima, escondida atrás da porta da escada, Carmen sorriu satisfeita. O primeiro contato havia sido feito. Agora era questão de paciência e mais algumas coincidências cuidadosamente orquestradas. Mas Carmen não era a única observando. Do outro lado do corredor, Letícia havia testemunhado toda a cena através da janela de vidro da sala de reuniões. E ao contrário de Carmen, suas intenções não eram nada benevolentes. Letícia Moreira havia trabalhado como secretária executiva de Eduardo por 3 anos. E durante esse tempo havia cultivado muito mais que admiração profissional por seu chefe. Aos 29 anos, loira, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife e dona de um MBA em administração, ela se considerava a candidata perfeita para ser a próxima senhora Silveira. O divórcio de Eduardo, 2 anos antes, havia alimentado suas esperanças de que finalmente ele notaria suas insinuações discretas e convites para jantares de trabalho. Mas agora, observando a cena na escadaria através da janela, Letícia sentiu uma fúria gelada tomar conta de seu peito. A forma como Eduardo havia segurado aquela mulher, a intensidade em seus olhos, a vulnerabilidade em sua voz quando disse o nome dela. Letícia reconheceu imediatamente os sinais de um homem confrontado com seu passado amoroso. "Então é assim", murmurou para si mesma, os dedos tamborilar nervosamente sobre a mesa. Naquela mesma tarde, Letícia iniciou sua própria investigação. Diferentemente de Carmen,
Suas intenções eram puramente destrutivas. Ela começou pesquisando Marina Oliveira nas redes sociais, descobrindo o perfil no Instagram da jovem com posts esparsos dos últimos meses. Fotos da barriga crescendo, algumas paisagens do bairro da Saúde, imagens de crochê que ela fazia nas horas vagas. Foi em um post de 3 semanas atrás que Letícia encontrou a primeira pista que procurava. Marina havia postado uma foto dela mesma segurando uma ecografia com a legenda 20 semanas do nosso milagre. Nos comentários, um homem chamado Bruno Cardoso havia escrito: "Não vejo a hora de conhecer meu filho, amor. Logo estaremos juntos de novo." "Interessante", murmurou Letícia, clicando no perfil de Bruno. O homem, aparentando uns 32 anos, tinha o perfil repleto de fotos em academias, carros importados e viagens para praias paradisíacas. Mas o mais revelador era sua localização: Salvador, Bahia. Letícia rapidamente conectou os pontos. Marina estava grávida de um homem que morava em outra cidade, provavelmente um relacionamento que havia terminado mal. Isso explicaria por que ela estava trabalhando em São Paulo, longe do pai da criança. Armada com essas informações, Letícia decidiu dar o próximo passo. Na quinta-feira seguinte, ela se aproximou de Joelma durante o intervalo para o café. "Joelma, posso fazer uma pergunta indiscreta?" Começou Letícia com sua voz mais simpática. "Claro, querida. O que foi?" "A Marina. O pai do bebê dela está por perto. É que às vezes eu a vejo meio triste e me preocupo." Joelma, que havia desenvolvido um carinho maternal por Marina, suspirou profundamente. "Ah, é uma história complicada, sabe? O pai da criança mora na Bahia. Eles terminaram quando ela contou sobre a gravidez. Ele disse que não estava pronto para ser pai e... Bem, você sabe como é." "Nossa, que triste!" Letícia fingiu compaixão perfeitamente. "Ela está sozinha, então?" "Por enquanto, sim. Mas a Marina é forte, sempre foi. Ela vai dar conta." Letícia guardou cada palavra, construindo mentalmente seu plano. Nos dias seguintes, ela observou cuidadosamente os padrões de comportamento de Eduardo e Marina, notando como eles se evitavam, mas ao mesmo tempo pareciam sempre conscientes da presença um do outro. Foi na sexta-feira seguinte que Letícia decidiu testar suas suspeitas. Eduardo estava em seu escritório, tentando se concentrar em um contrato de fusão, quando ela entrou com uma pilha de documentos. "Doutor Eduardo, preciso que o senhor assine estes contratos", disse ela, posicionando-se estrategicamente próxima à janela, de onde se podia ver o pátio interno. "Claro, Letícia, pode deixar aqui. Na verdade, seria melhor se o senhor conferisse agora. São documentos importantes da Petrobras." Eduardo suspirou, mas pegou os papéis. Foi então que Letícia executou a sua jogada. "Ah, doutor Eduardo, falando em funcionários, a nova gerente de limpeza está fazendo um trabalho excelente, não acha?" A mão de Eduardo hesitou sobre a assinatura. "Marina? Sim, ela parece muito competente." "Marina mesmo. Que história triste a dela, não é? Grávida, sozinha, abandonada pelo namorado." Letícia observava cada microexpressão no rosto de Eduardo. "A Joelma me contou que o pai da criança mora na Bahia. Imagina só, engravidar e ser abandonada dessa forma." Eduardo largou a caneta. "Letícia, não acho apropriado ficarmos discutindo a vida pessoal dos funcionários." Claro. Desculpe, doutor Eduardo. É que a gente acaba se afeiçoando, né? Ela é tão dedicada, trabalha até tarde, mesmo grávida. Trabalha até tarde. Eduardo franziu a testa. "Sim, ontem mesmo havia aqui até umas 7 da noite. Deve estar precisando muito do dinheiro extra. Sabe como é, mãe solteira." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. "Letícia, você pode verificar se não estamos sobrecarregando a equipe de limpeza? Não é necessário que trabalhem além do horário normal." "Claro, vou falar com a supervisora deles."
Letícia saiu do escritório com um sorriso de satisfação. Havia conseguido exatamente a reação que esperava. Eduardo estava claramente preocupado com Marina, protegendo-a mesmo sem perceber. Enquanto isso, Marina enfrentava seus próprios demônios. O encontro na escadaria havia destruído a barreira emocional que ela havia cuidadosamente construído ao longo de 3 semanas. Agora, cada vez que entrava no 30º andar, sentia o coração acelerar, as mãos ficarem úmidas, a respiração se tornar mais difícil. Marina, você tem certeza de que não quer contar o que está acontecendo? Insistiu Joelma na segunda-feira seguinte, encontrando a amiga chorando silenciosamente na copa do subsolo. Não é nada, Joelma, são só os hormônios da gravidez. Mas Joelma conhecia Marina há mais de 1 ano, desde que ela havia sido transferida de outro cliente. Sabia que a jovem era forte, determinada, raramente se deixava abalar por qualquer coisa. Vê-la naquele estado a preocupava profundamente. Marina, olha para mim. Joelma pegou as mãos da amiga. Você sabe que pode confiar em mim, né? Se tem alguma coisa acontecendo no trabalho, algum problema com algum funcionário. Não é isso, Joelma, eu juro. É o pai do bebê? Ele está te perturbando de novo? Marina levantou os olhos rapidamente. Por que pergunta isso? A Letícia estava fazendo perguntas sobre você outro dia, sobre o pai da criança, se você estava sozinha. Me pareceu estranho. Um calafrio percorreu a espinha de Marina. Que tipo de perguntas? Nada demais. Acho que era só curiosidade feminina. Mas agora, vendo você assim... Marina secou as lágrimas com as costas da mão. Ela precisava se recompor. Precisava proteger não apenas a si mesma, mas também ao bebê que carregava. Não podia permitir que as emoções relacionadas a Eduardo afetassem sua capacidade de trabalhar e se sustentar. Joelma, eu preciso te pedir uma coisa, disse ela, sua voz ficando mais firme. Pode evitar falar sobre minha vida pessoal com outras pessoas? Qualquer pessoa? Claro, querida. Desculpa, se falei demais. Não foi sua culpa, é só que é melhor manter as coisas separadas, sabe? Trabalho e vida pessoal. Mas Marina sabia que já era tarde demais. De alguma forma, sua presença havia sido notada, sua história estava sendo investigada, e o passado que ela tanto queria manter enterrado estava sendo escavado por pessoas que não faziam ideia das forças que estavam colocando em movimento. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Marina sentou-se na poltrona que havia comprado em segunda mão, uma mão sobre a barriga, observando a chuva paulistana escorrer pela janela. O bebê chutou, como se sentisse sua angústia. "O que a gente vai fazer, pequeno?" murmurou ela. Sua mamãe não esperava que a vida fosse ficar tão complicada de novo. O mês de maio trouxe consigo um clima ainda mais tenso no escritório Silveira em Associados. Marina havia desenvolvido uma rotina quase militar para evitar Eduardo. Chegava mais cedo, saía mais tarde, memorizava cada movimento dele através das informações que Carmen inconscientemente compartilhava. Mas o estresse estava cobrando seu preço. Ela havia emagrecido no rosto e nos braços, mesmo com a barriga crescendo, e as olheiras se tornaram uma marca permanente. Marina, você precisa ir ao médico, insistiu Joelma na manhã de uma quinta-feira cinzenta. Não é normal uma grávida perder peso assim. Eu vou na consulta de rotina na sexta, Joelma. Não se preocupe. Mas Marina estava preocupada. Na última semana, havia sentido algumas contrações irregulares que sua obstetra, doutora Paula Mendes, havia classificado como normais, mas dignas de atenção. O médico havia sido claro: menos estresse, mais descanso, alimentação regular. Você está trabalhando muito, Marina, havia dito a doutora Paula durante a consulta. Sei que é difícil na sua situação, mas o bebê está sendo afetado pelo seu nível de estresse. Ironicamente,
Foi tentando seguir os conselhos médicos que Marina se meteu na situação mais perigosa desde que descobrira a identidade de Eduardo. Carmen havia organizado uma pequena reunião informal na copa do 30º andar para comemorar o aniversário de 60 anos de seu José, o coordenador de segurança do edifício. Era uma sexta-feira à tarde, o movimento no escritório havia diminuído e Marina pensou que seria seguro participar por alguns minutos. Afinal, Eduardo havia saído para uma audiência e não retornaria antes das 6 da tarde. A copa havia sido decorada com balões coloridos e havia um bolo simples de chocolate que Carmen havia comprado na confeitaria do térreo. Cerca de 15 funcionários se espremeram no espaço pequeno. Recepcionistas, pessoal da limpeza, segurança e algumas secretárias dos andares inferiores. Dona Marina, que bom que veio! Exclamou seu José, um homem negro de cabelos brancos e sorriso generoso. Como está o bebê? Está crescendo, seu José, sorriu Marina, aceitando um pequeno pedaço de bolo. Chutando bastante. Ah, então vai ser jogador de futebol, riu o homem, igual meu neto. Foi um momento raro de leveza para Marina, rodeada por pessoas que se importavam genuinamente com ela. Sem máscaras sociais ou tensões profissionais, ela conseguiu relaxar pela primeira vez em semanas. Estava rindo de uma piada que Carmen contava sobre os primeiros dias dela no escritório, quando ouviu a voz familiar no corredor. Carmen, você está aí? O sangue de Marina gelou. Eduardo havia voltado mais cedo. Todos na copa se viraram para a porta, mas Marina se posicionou atrás de seu José, tentando usar o homem alto como escudo. Seu coração disparou de forma tão violenta que ela sentiu uma pontada no peito. Doutor Eduardo, Carmen se dirigiu à porta. A audiência terminou cedo? O juiz adiou para segunda-feira, explicou. Eduardo aparecendo na entrada da copa. Ele estava com o terno um pouco amarrotado, a gravata ligeiramente frouxa e carregava uma pasta de couro marrom. Ouvi vozes e pensei, é aniversário do seu José. Isso mesmo, doutor Eduardo. Quer um pedaço de bolo? Ofereceu Carmen. Marina sentiu o ambiente girar ligeiramente. A copa era pequena demais. Eduardo estava bloqueando a única saída. E ela estava começando a ter dificuldade para respirar. O estresse das últimas semanas, combinado com o choque súbito, estava provocando uma reação física que ela não conseguia controlar. Claro, eu adoraria... Eduardo começou a entrar na copa, mas parou abruptamente quando seu olhar encontrou Marina atrás de seu José. Por um momento que pareceu eterno, eles se fitaram. Eduardo viu imediatamente que algo estava errado. Marina estava pálida, uma mão apoiada na parede, a outra no peito, respiração claramente alterada. Marina, disse ele instintivamente, dando um passo em sua direção. Foi quando ela desmoronou. As contrações vieram de uma vez, fortes e dolorosas, fazendo-a se dobrar sobre si mesma. A tontura a atingiu como uma onda e ela sentiu as pernas cederem. Marina! Joelma gritou, largando o prato para amparar a amiga. Mas foi Eduardo quem chegou primeiro. Em 2 passos largos, ele atravessou a copa e segurou Marina antes que ela caísse, baixando-a cuidadosamente para o chão. Chamem uma ambulância, ordenou ele, sua voz assumindo automaticamente o tom de comando. Agora! Não, não precisa, murmurou Marina, tentando se levantar. Eu estou bem. Você não está bem, disse Eduardo firmemente ajoelhado ao lado dela. Você está com contrações e, obviamente, em estresse severo. Suas mãos encontraram as dela naturalmente, e Marina não teve forças para se afastar. A dor no abdômen estava aumentando e ela estava começando a entrar em pânico. Meu bebê, sussurrou ela, lágrimas começando a escorrer. Por favor, meu bebê. Seu bebê vai ficar bem, disse Eduardo, sua voz surpreendentemente gentil. Respire comigo, Marina.
Como você fazia na yoga, lembra? Ela o olhou com surpresa. Ele lembrava das aulas de yoga que faziam juntos na universidade 15 anos atrás. Inspira pelo nariz, instruiu ele, demonstrando. Segura por 3 segundos, expira pela boca. Marina obedeceu instintivamente, focando na voz dele como uma âncora em meio ao caos. Gradualmente, as contrações começaram a diminuir de intensidade. A ambulância está chegando, informou Carmen, que havia ligado imediatamente. Não quero ir ao hospital, Marina murmurou. Não, posso perder o trabalho. Marina, olha para mim. Eduardo segurou seu rosto com as 2 mãos, forçando-a a fazer contato visual. Seu trabalho está garantido. Eu prometo. Mas agora você precisa cuidar de você e do seu bebê. Por que você se importa? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar, carregada de toda a dor e confusão dos últimos 15 anos. Eduardo hesitou por um momento, consciente de que todos na copa estavam observando e ouvindo cada palavra. Porque... Ele parou, lutando visivelmente com as palavras. Porque nunca parei de me importar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela chegada dos paramédicos. Eduardo se afastou relutantemente enquanto eles examinavam Marina, mas permaneceu próximo, respondendo às perguntas médicas sobre o que havia acontecido. Vou com ela, declarou Joelma, pegando sua bolsa. Eu também vou, disse Eduardo, surpreendendo a todos. Doutor Eduardo, o senhor não precisa... Começou Carmen. Sim, eu preciso, ele interrompeu, olhando diretamente para Marina, enquanto ela era colocada na maca. Eu preciso ter certeza de que ela está bem. Marina queria protestar. Queria dizer que ele não tinha o direito de se preocupar com ela depois de 15 anos de ausência. Mas outra contração a atingiu. E tudo o que ela conseguiu fazer foi fechar os olhos e deixar que a levassem. No hospital, Eduardo permaneceu na sala de espera, enquanto Marina era examinada. Joelma tentou convencê-lo a voltar para o escritório, mas ele se recusou terminantemente. Doutor Eduardo, Joelma finalmente disse após 2 horas de espera silenciosa. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor conhecia a Marina antes? Digo, antes dela começar a trabalhar no escritório? Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que Joelma achou que ele não ia responder. Sim, disse ele finalmente, a voz baixa. Conhecia. E por isso que ela anda tão estranha ultimamente? Provavelmente, antes que Joelma pudesse fazer mais perguntas, a doutora Paula Mendes apareceu na sala de espera. A família da Marina Oliveira? Somos nós, respondeu Eduardo imediatamente, levantando-se. A médica olhou para ele com curiosidade, mas não comentou sobre a resposta. Marina e o bebê estão bem. Foi um episódio de estresse severo que provocou contrações prematuras, mas conseguimos controlá-las. Ela vai precisar ficar em observação esta noite. Posso vê-la? Perguntou Eduardo. São permitidas apenas 2 visitas por vez. Vocês são... Eu sou a melhor amiga dela, respondeu Joelma rapidamente. E eu sou... Eduardo hesitou. Eu sou o pai. O silêncio que se seguiu à declaração de Eduardo ecoou pela sala de espera do Hospital Sírio-Libanês, como um gongo. Joelma o encarou com os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta, tentando processar o que acabara de ouvir. O senhor é o quê? Murmurou ela, sua voz quase inaudível. A doutora Paula Mendes olhou de Eduardo para Joelma, claramente confusa com a dinâmica da situação. Bem, se vocês quiserem ver a paciente, ela está no quarto 412. Mas, por favor, mantenham a visita calma. Ela precisa de repouso absoluto. Assim que a médica se afastou, Joelma se virou para Eduardo com uma mistura de choque e indignação. Doutor Eduardo, eu não entendo. O pai do bebê da Marina mora na Bahia. O nome dele é Bruno Cardoso. Eu vi as conversas deles no celular dela.
Joelma, Eduardo interrompeu, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de desespero. É complicado. Complicado como? O senhor mentiu para a médica? Eduardo se sentou pesadamente em uma das cadeiras de plástico azul da sala de espera, o peso de 15 anos de segredos e mentiras finalmente cobrando seu preço. Não menti, disse ele lentamente. Pelo menos, não completamente. Joelma se sentou ao lado dele, sua expressão mudando de indignação para preocupação. Durante o ano que conhecia Marina, havia se tornado genuinamente afeiçoada à jovem e via nela a filha que nunca teve. Doutor Eduardo, o senhor vai ter que me explicar isso direito. A Marina é como uma filha para mim. Eduardo olhou para as mãos, lutando contra todas as promessas que havia feito a si mesmo de manter o passado enterrado. Marina e eu, nós namoramos há 15 anos, na faculdade, por 2 anos. 15 anos? Joelma calculou rapidamente. Então vocês se conheceram quando tinham 22 anos. Eu estava no 4º ano de Direito, ela no 2º ano de Pedagogia. A voz de Eduardo ficou mais suave, carregada de memórias. Nos conhecemos numa festa da USP. Ela estava sentada sozinha, lendo um livro no meio da confusão. Joelma permaneceu em silêncio, intuindo que precisava deixá-lo falar. Eu me apaixonei por ela na primeira conversa, continuou Eduardo. Marina sempre foi especial, inteligente, determinada, com uma força interior que eu nunca via em mais ninguém. Planejamos tudo juntos, casar depois da formatura, ela queria dar aulas em escolas públicas, eu sonhava em ser promotor público. E o que aconteceu? Eduardo fechou os olhos, como se a lembrança fosse fisicamente dolorosa. Meu pai descobriu sobre o relacionamento. Roberto Silveira não era só um advogado bem-sucedido, era um homem obcecado com status social. Descobriu que Marina vinha de uma família simples. O pai era porteiro, a mãe faxineira. Para ele, era inaceitável que o filho se relacionasse com alguém de classe inferior. Meu Deus, murmurou Joelma. Ele me deu um ultimato. Terminasse com Marina, ou seria deserdado e perderia a bolsa integral que ele havia conseguido para mim em Harvard. Eu tinha 22 anos, Joelma. Achei que podia enfrentar meu pai, que podia escolher o amor. Mas não escolheu. Eduardo abriu os olhos e Joelma viu lágrimas que ele lutava para conter. Escolhi. Disse a ele que me casaria com Marina, com ou sem sua aprovação. Foi quando ele jogou a cartada final. Eduardo parou, como se as próximas palavras fossem venenosas demais para serem pronunciadas. Ele disse que havia contratado uma investigação sobre a família dela, que havia descoberto que o pai de Marina estava envolvido com drogas, que tinha dívidas com traficantes. Disse que, se eu não terminasse o relacionamento, eles iriam resolver o problema da forma deles. Ele estava ameaçando a família dela? Estava, e eu acreditei. Meu pai tinha conexões com pessoas perigosas através de alguns clientes. Eu não podia arriscar a vida da Marina ou da família dela. Joelma sentiu uma pontada de compreensão, mas também de raiva. Então o senhor simplesmente desapareceu? Peguei minhas coisas numa manhã de segunda-feira e fui embora. Deixei apenas um bilhete. Achei que era melhor que ela me odiasse a colocá-la em perigo. E foi para Harvard? Fui. Passei 5 anos lá, me especializei em direito corporativo, construí a carreira que meu pai queria para mim. Mas nunca um dia passou sem que eu pensasse nela. Eduardo levantou os olhos para Joelma. Quando voltei ao Brasil, há 8 anos, tentei encontrá-la. Contratei detetives, vasculhei redes sociais, entrei em contato com ex-colegas da USP. Nada. Era como se Marina Oliveira tivesse simplesmente desaparecido do mundo. Ela mudou de curso, murmurou Joelma. Depois que o senhor foi embora, ela abandonou a pedagogia e foi fazer administração numa faculdade particular.
Trabalhava de dia para pagar os estudos. Eduardo a encarou com surpresa. Como você sabe disso? Porque a Marina me contou. Disse que teve um namorado na juventude que quebrou seu coração e que, por causa disso, decidiu mudar completamente de vida. Nunca imaginei que fosse o senhor. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da revelação pairando entre eles. Doutor Eduardo, disse Joelma finalmente, o senhor disse que é o pai do bebê, mas isso é impossível. A Marina conheceu esse Bruno há menos de um ano e eles... Não sou o pai biológico, Eduardo interrompeu. Mas quando disse à médica que era o pai, eu quis dizer que gostaria de ser. A honestidade brutal da confissão deixou Joelma sem palavras. 15 anos, Joelma. 15 anos imaginando como seria nossa vida juntos, que filhos teríamos, que família construiríamos. Quando descobri que Marina estava aqui, grávida, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Mas ela não sabe de nada disso. Não sabe que meu pai mentiu sobre as ameaças. Não sabe que tentei encontrá-la. Para ela, eu sou apenas o covarde que a abandonou sem explicação. Antes que Joelma pudesse responder, uma enfermeira se aproximou deles. Familiares da Marina Oliveira, ela está acordada e perguntando pela amiga dela. Joelma se levantou, mas Eduardo hesitou. Vai com ela? Disse ele. Eu vou esperar aqui. Doutor Eduardo, Joelma se virou antes de seguir a enfermeira. O senhor vai contar a verdade para ela? Não sei se tenho esse direito, não depois de 15 anos. Todo mundo tem direito à verdade, disse Joelma firmemente, especialmente alguém que amamos. 15 minutos depois, Joelma voltou à sala de espera com uma expressão sombria. Ela quer falar com o senhor. Eduardo se levantou imediatamente. Como ela está? Fisicamente, estável. Emocionalmente, Joelma balançou a cabeça. Ela ouviu quando o senhor disse para a médica que era o pai. Uma enfermeira comentou sem querer. Meu Deus! Doutor Eduardo, ela está muito confusa e magoada. Por favor, seja gentil com ela. Eduardo assentiu e se dirigiu ao elevador, as pernas tremendo ligeiramente. 15 anos de arrependimento e saudade haviam levado a este momento. Uma conversa que poderia mudar tudo ou destruir qualquer chance de redenção que ainda pudesse ter. O quarto 412 era pequeno, mas confortável, com uma janela que dava para os jardins do hospital. Marina estava sentada na cama, vestindo o avental hospitalar azul claro, uma mão sempre repousando protetoramente sobre a barriga. Ela havia lavado o rosto, penteado os cabelos e conseguido recompor parcialmente sua compostura. Mas Eduardo podia ver a vulnerabilidade em seus olhos. Oi! Disse ele hesitante, parando na entrada. Pode entrar, respondeu ela, sua voz cuidadosamente neutra. Eduardo se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Como você está? Bem, o bebê está bem. Uma pausa. Obrigada por me ajudar hoje. Marina, a enfermeira disse que você se apresentou como o pai do meu filho. Sua voz permanecia calma, mas Eduardo podia ver a tempestade por trás de seus olhos. Gostaria de saber por quê. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama, suas mãos se fechando e abrindo nervosamente. Porque quando te vi ali, passando mal, carregando uma criança, tudo o que eu queria era proteger vocês dois. Eduardo, você não tem o direito... Eu sei, interrompeu ele. Eu sei que não tenho o direito de me importar, de querer proteger você, de estar aqui. Mas não consigo evitar. Marina o estudou em silêncio por longos momentos. Por que você foi embora? Perguntou finalmente, sua voz se quebrando ligeiramente. Após 2 anos juntos, por que você simplesmente desapareceu?
Eduardo sabia que chegara o momento da verdade. Mas olhando para Marina, grávida, vulnerável, ainda se recuperando de um episódio de estresse que ele havia ajudado a causar, se perguntou se ela aguentaria ouvir sobre as manipulações de seu pai, sobre as ameaças que nem mesmo existiam. Marina, começou ele lentamente, existe muita coisa que você não sabe sobre aquela época. Marina ergueu a mão, interrompendo Eduardo antes que ele pudesse continuar. Não, disse ela, sua voz ganhando uma firmeza que ele não esperava. Não quero ouvir explicações agora. Não aqui, não assim. Eduardo se inclinou para a frente na cadeira, a frustração evidente em sua expressão. Marina, por favor, você precisa entender. Eu preciso entender. A voz dela subiu ligeiramente, e ela fez um esforço consciente para se acalmar, lembrando-se de onde estava e do estado delicado do bebê. Eduardo, você teve 15 anos para me dar explicações. 15 anos. Ela ajustou os travesseiros atrás de si, wincing ligeiramente com o movimento. O soro gotejava lentamente em seu braço esquerdo, e os monitores emitiam bips suaves e constantes. Você sabe o que eu fiz depois que você foi embora? Perguntou ela, olhando pela janela em direção aos jardins do hospital. Esperei. Por 3 meses inteiros. Eu esperei você voltar. Checava meu e-mail dezenas de vezes por dia, dormia com o celular embaixo do travesseiro caso você ligasse. Inventei 1000 desculpas para você ter desaparecido assim. Eduardo fechou os olhos, a culpa pesando sobre ele como chumbo líquido. Achei que você tivesse sido sequestrado. Liguei para hospitais, delegacias. Seu pai me disse que você estava seguindo seu destino e bateu a porta na minha cara. Marina virou o rosto para ele e Eduardo viu lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Foi quando finalmente entendi que você tinha simplesmente me abandonado. Marina, você sabe quantas vezes eu troquei de faculdade? 3, porque cada lugar me lembrava de você. Abandonei a pedagogia, aquele sonho de mudar o mundo através da educação que dividíamos. Paguei para fazer administração numa faculdade particular, trabalhando de faxineira. A ironia não passou despercebida a nenhum dos dois. Trabalhei em lojas, escritórios, limpeza predial, qualquer coisa que me desse dinheiro para sobreviver e estudar. Construí uma vida inteira sem você, Eduardo. Uma vida que funciona, que me dá dignidade, que me permite sustentar meu filho. Eduardo se forçou a perguntar, embora a resposta pudesse destruí-lo. Você amou mais alguém? Marina. Eu? Mas não havia humor no som. Amei? Você quer dizer se consegui confiar em alguém o suficiente para amar depois de você ter me ensinado que promessas não significam nada? Isso não é justo. Não é justo. Marina se inclinou para a frente, seus olhos faiscando. Sabe o que não é justo? Você aparecer na minha vida agora, quando estou grávida e vulnerável, quando construí uma estabilidade emocional que me custou anos de terapia para conquistar. Eduardo permaneceu em silêncio, sabendo que ela tinha razão. Bruno, continuou Marina, mencionando o pai biológico do bebê, não foi um amor, foi uma tentativa desesperada de provar para mim mesma que ainda era capaz de confiar em alguém. E olha como terminou. O que aconteceu entre vocês? Marina hesitou, como se decidindo o quanto deveria compartilhar. Nos conhecemos no ano passado, num curso de gestão empresarial que a empresa de limpeza ofereceu. Ele estava visitando São Paulo a trabalho. Era charmoso, atencioso, diferente. Ela parou, passando a mão pela barriga. Durante 4 meses ele voava para São Paulo todo fim de semana. Falava em mudar para cá, em construirmos algo juntos. Eduardo sentiu uma pontada de ciúme que não tinha direito de sentir. Quando descobri que estava grávida, liguei para ele imediatamente.
Achei que seria uma surpresa boa. Afinal, sempre falávamos sobre família, sobre futuro. A voz de Marina ficou mais baixa. Ele pediu um tempo para processar a informação. Uma semana depois, mandou uma mensagem dizendo que não estava pronto para ser pai, que nossa relação havia sido prematura. Ele te abandonou grávida? Não exatamente. Ofereceu dinheiro para resolver o problema. Quando recusei, disse que respeitaria minha decisão, mas que não fazia parte dos planos dele. Eduardo sentiu uma raiva intensa crescer em seu peito. Como alguém podia abandonar Marina e seu próprio filho? É por isso que você está em São Paulo sozinha? Estou em São Paulo porque é aqui que posso trabalhar, me sustentar e criar meu filho. A empresa de limpeza me ofereceu uma promoção para gerente, um salário melhor. São Paulo tem mais oportunidades. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, o peso de 15 anos de vida separada pairando entre eles. Marina, disse Eduardo finalmente, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas você já pensou em me dar uma chance de explicar o que realmente aconteceu? Para quê? Perguntou ela cansada. Para você me contar como foi difícil escolher entre mim e sua carreira. Como Harvard era uma oportunidade única. Como eu não cabia nos seus planos de futuro. Não foi assim. Então como foi? Marina se virou completamente para ele, desafiando-o. Me conte, Eduardo, como foi que você decidiu que 2 horas de conversa com seu pai valiam mais que 2 anos comigo? Eduardo abriu a boca, depois a fechou. Como explicar que havia acreditado que estava protegendo ela? Como contar sobre as ameaças que agora sabia serem falsas, sem soar como se estivesse inventando desculpas? Foi complicado, disse ele. Lemely. Marina riu novamente, o som ainda mais amargo que antes. Sabe de uma coisa, Eduardo? Acho que a explicação simples é a verdadeira. Você era jovem, ambicioso, e quando chegou a hora de escolher entre amor e sucesso, escolheu o que parecia mais seguro. Marina não. E está tudo bem, continuou ela, sua voz ficando mais firme. Pessoas fazem escolhas. Você fez a sua, eu fiz as minhas. Construímos vidas diferentes. Mas agora você é meu chefe e eu sou sua funcionária. É só isso. O tom final na voz dela fez Eduardo entender que a conversa havia chegado ao fim. Ele se levantou lentamente, sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos nas últimas 2 horas. Marina, eu quero que você saiba que seu emprego está garantido. Independentemente de qualquer coisa entre nós, você é uma profissional excelente. Obrigada, disse ela formal. E se precisar de qualquer coisa, licença médica, folgas para consultas... Vou falar com o RH. Eduardo assentiu, entendendo que estava sendo dispensado. Chegou até a porta do quarto, mas se virou uma última vez. Marina, eu nunca parei de te amar. Ela o olhou por um longo momento, e ele viu uma mistura de dor e raiva em seus olhos. Eduardo, disse ela suavemente, às vezes amar não é suficiente. Às vezes, as pessoas que amamos precisam que façamos escolhas difíceis para protegê-las. E às vezes é tarde demais para consertar os erros. Enquanto Eduardo saía do hospital na madrugada paulistana, com a chuva leve molhando seu terno amarrotado, ele sabia que Marina havia lhe dado muito mais que uma reprimenda. Ela havia lhe dado uma lição sobre consequências, sobre como as decisões que tomamos para proteger as pessoas que amamos podem machucá-las mais profundamente que a verdade jamais faria. E pela primeira vez em 15 anos, Eduardo Silveira se perguntou se sua versão da história, onde ele era o herói trágico que se sacrificou pelo bem da mulher amada, não era apenas uma mentira conveniente que contara para si mesmo. Talvez Marina estivesse certa. Talvez ele tivesse simplesmente escolhido o caminho mais fácil
E talvez realmente fosse tarde demais para mudar isso. 3 semanas após o episódio no hospital, Marina retornou ao trabalho com uma determinação férrea de manter as coisas exatamente como estavam antes da conversa com Eduardo. A doutora Paula havia liberado seu retorno com a condição de que ela reduzisse a carga de trabalho e evitasse situações de estresse, recomendações que Marina acatou religiosamente, mas não pelos motivos que a médica imaginava. "Como você está se sentindo, querida?" perguntou Carmen na manhã de segunda-feira, observando Marina organizar metodicamente seu cronograma de limpeza. "Bem melhor, obrigada. O repouso ajudou muito." Marina sorriu, mas Carmen, com sua experiência em ler pessoas, notou que o sorriso não chegava aos olhos. Na verdade, Marina havia passado as 3 semanas de afastamento elaborando uma estratégia militar de sobrevivência emocional. Criou novos horários, novas rotas, novos protocolos que minimizariam qualquer possibilidade de encontro casual com Eduardo. Conversou longamente com Joelma sobre a importância de manter as informações profissionais e pessoais separadas. E até mesmo considerou pedir transferência para outro cliente da empresa de limpeza. Mas foi seu orgulho que a impediu de fugir. Marina Oliveira havia construído uma reputação sólida baseada na competência e profissionalismo. Não ia permitir que uma situação pessoal, por mais complexa que fosse, prejudicasse sua carreira. Eduardo, por sua vez, estava lutando suas próprias batalhas internas. A conversa no hospital havia sido um espelho brutal, onde viu refletidas todas as justificativas convenientes que havia construído ao longo dos anos. As palavras de Marina: "Às vezes é tarde demais para consertar os erros", ecoavam em sua mente durante as reuniões, as audiências, as longas noites trabalhando sozinho no escritório. "Doutor Eduardo?" Letícia entrou no escritório dele numa quinta-feira à tarde, carregando uma pasta de documentos. "O senhor tem um minutinho?" "Claro, Letícia. O que foi?" "É sobre a supervisão da equipe de limpeza", disse ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele com uma expressão cuidadosamente neutra. "Tenho recebido algumas preocupações." Eduardo levantou os olhos dos documentos que estava revisando. "Que tipo de preocupações?" "Bem, alguns funcionários comentaram que a gerente de limpeza anda muito distante ultimamente, evitando contato, saindo mais cedo, não participando dos eventos sociais da empresa." Eduardo sentiu uma pontada no estômago, mas manteve a expressão neutra. "Marina teve alguns problemas de saúde recentes. É natural que esteja sendo mais cautelosa." Claro, claro", concordou Letícia rapidamente. "Mas também houve comentários sobre a qualidade do trabalho estar comprometida." "Que comentários?" "Alguns advogados mencionaram que seus escritórios não estão sendo limpos com a mesma atenção aos detalhes de antes. Talvez fosse prudente considerar uma mudança de supervisão." Eduardo estudou Letícia cuidadosamente. Em 3 anos, trabalhando com ela, havia aprendido a reconhecer quando ela tinha uma agenda oculta. E neste momento, ela definitivamente tinha. "Letícia, quais advogados específicos fizeram essas reclamações?" Ela hesitou por uma fração de segundo. "Bem, Dr. Martins mencionou que seu arquivo não estava sendo organizado adequadamente." "Vou falar pessoalmente com Dr. Martins sobre isso", interrompeu Eduardo. "E gostaria de ver um relatório detalhado de todas essas supostas reclamações até o final da semana." "Claro, doutor Eduardo. Só estou tentando manter a qualidade do escritório." "Sei que está. E aprecio sua dedicação. Mas prefiro verificar as informações pessoalmente antes de tomar qualquer decisão sobre mudanças de pessoal." Depois que Letícia saiu, Eduardo permaneceu sentado por vários minutos, tamborilando os dedos na mesa.
Ele conhecia bem o suficiente as dinâmicas políticas de um escritório de advocacia para saber quando alguém estava tentando sabotar outro funcionário, e tinha uma suspeita muito forte sobre os verdadeiros motivos por trás das preocupações de Letícia. 2 horas depois, Eduardo desceu pessoalmente aos andares inferiores para falar com o Dr. Martins, um dos sócios sêniores. Roberto, posso falar com você sobre a equipe de limpeza? Dr. Martins, um homem de 65 anos com cabelos completamente brancos e óculos de grau grosso, olhou para Eduardo com surpresa. Equipe de limpeza? Que tem eles? Letícia mencionou que você tinha algumas reclamações sobre a organização do seu arquivo. Reclamações? Dr. Martins riu. Pelo contrário, Eduardo. Aquela moça nova, a Marina, é excelente. Meu escritório nunca esteve tão organizado. Ela até criou um sistema novo para os processos que está economizando tempo da minha secretária. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e raiva. Obrigado, Roberto. Era só para confirmar. Nos dias seguintes, Eduardo fez questão de verificar discretamente com outros sócios e funcionários sobre o desempenho de Marina. Todos os comentários foram consistentemente positivos. Marina não apenas mantinha o padrão de qualidade habitual, como havia implementado melhorias significativas em várias áreas. Foi na sexta-feira seguinte que Eduardo decidiu confrontar Letícia diretamente. Letícia, onde está o relatório que pedi sobre as reclamações da equipe de limpeza? Ela olhou para cima de seu computador, claramente desconfortável. Estou ainda compilando as informações, Dr. Eduardo. É interessante, porque conversei pessoalmente com o Dr. Martins e outros colegas esta semana. Nenhum deles fez qualquer reclamação sobre Marina Oliveira. Na verdade, todos elogiaram o trabalho dela. O rosto de Letícia ficou vermelho. Talvez eu tenha mal interpretado alguns comentários. Letícia! Eduardo se inclinou para frente, sua voz assumindo o tom que usava em tribunais, quando estava prestes a desmascarar uma testemunha mentirosa. Há quanto tempo você trabalha comigo? 3 anos, Dr. Eduardo. E nestes 3 anos, quantas vezes tive que questionar sua competência ou honestidade? Nunca. Exatamente. É por isso que estou dando a você uma oportunidade de me explicar por que inventou reclamações sobre uma funcionária exemplar. Letícia permaneceu em silêncio por longos momentos, claramente debatendo internamente o quanto deveria revelar. Doutor Eduardo, disse ela finalmente, eu só estava preocupada com o ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho? Percebi uma tensão entre o senhor e a Marina. Achei que talvez fosse melhor para todos se ela fosse transferida para outro cliente. Eduardo se recostou na cadeira, estudando Letícia com nova perspectiva. Que tipo de tensão? Bem, vocês claramente se conhecem, e desde que ela chegou, o senhor anda diferente. Diferente como? Distraído, preocupado. Não é profissional um chefe se envolver emocionalmente com funcionários subordinados. Pare aí, Eduardo interrompeu, sua voz ficando perigosamente baixa. Está insinuando que há alguma coisa inapropriada entre mim e Marina? Não, não exatamente, mas... Letícia, vou ser muito claro sobre uma coisa. Marina Oliveira é uma profissional exemplar que merece respeito e segurança no ambiente de trabalho. Se descobrir que você está espalhando insinuações sobre ela ou tentando sabotar sua carreira de qualquer forma, considerarei isso assédio moral e tomarei as medidas legais apropriadas. Letícia empalideceu. Doutor Eduardo, eu nunca... Além disso, continuou ele, mentir para o chefe sobre reclamações de clientes é uma falta grave que pode resultar em demissão por justa causa. Está entendendo a seriedade da situação? Sim, senhor. Ótimo. Não quero mais ouvir uma única palavra sobre mudanças na equipe de limpeza.
a menos que haja razões legítimas e documentadas. Está claro? Perfeitamente claro, Dr. Eduardo. Após Letícia sair de seu escritório, Eduardo se levantou e foi até a janela que dava para o pátio interno do edifício. Lá embaixo, podia ver Marina supervisionando duas funcionárias mais novas na limpeza das áreas externas. Mesmo grávida de quase 6 meses, ela mantinha a postura elegante e a eficiência que sempre a caracterizaram. Eduardo percebeu que estava enfrentando um dilema ético complexo. Como empregador, tinha a responsabilidade de proteger Marina de qualquer forma de assédio ou sabotagem no ambiente de trabalho. Mas como o homem que a havia amado e magoado, qualquer ação que tomasse em sua defesa poderia ser mal interpretada, tanto por outros funcionários quanto pela própria Marina. Foi então que tomou uma decisão que mudaria completamente a dinâmica da situação. Na segunda-feira seguinte, Eduardo convocou uma reunião geral com todos os funcionários do escritório, advogados, secretárias, pessoal de apoio e equipe de limpeza. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, disse ele, em pé na frente da sala de conferências principal, para oficialmente reconhecer o trabalho excepcional que nossa equipe de limpeza tem realizado, especialmente sob a supervisão de Marina Oliveira. Marina, sentada no fundo da sala, ao lado de Joelma, sentiu seu coração acelerar. Ela não havia sido avisada de que seria mencionada publicamente. Marina implementou várias melhorias em nossos processos de organização e limpeza, que resultaram em economia de tempo e aumento da eficiência para todos nós. Como reconhecimento, anuncio que ela está sendo promovida a coordenadora geral de limpeza, com um aumento salarial significativo e responsabilidades expandidas. O silêncio na sala foi seguido por aplausos entusiasmados. Marina estava em choque total. Ela não havia solicitado promoção, não havia sido consultada sobre mudanças em sua posição. Além disso, continuou Eduardo, Marina receberá um pacote de benefícios expandido que inclui plano de saúde premium, licença maternidade estendida e auxílio creche para quando o bebê nascer. Depois da reunião, enquanto os funcionários se dispersavam, Marina se aproximou de Eduardo, com uma mistura de gratidão e confusão. Eduardo, Dr. Silveira, corrigiu ela rapidamente, posso falar com o senhor? Claro, meu escritório. 5 minutos depois, eles estavam face a face novamente, mas desta vez com uma dinâmica completamente diferente. Por que fez isso? Perguntou Marina diretamente. Porque você merece, respondeu Eduardo simplesmente. E porque percebi que alguns funcionários estavam questionando seu trabalho injustamente. Marina o estudou cuidadosamente. Isso tem a ver com... Nossa, história? Tem a ver com justiça profissional, disse Eduardo, mas também... Ele parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Também tem a ver com o fato de que quero garantir que você e seu bebê tenham segurança e estabilidade. Não como alguém do seu passado, mas como seu empregador responsável. Marina permaneceu em silêncio por alguns momentos. Obrigada, disse ela finalmente, pela promoção e pelos benefícios. Mas, Eduardo, isso não muda nada entre nós. Eu sei, respondeu ele, e não estava esperando que mudasse. Mas quando Marina saiu de seu escritório, ambos sabiam que algo havia mudado. Eduardo havia provado, através de ações concretas, que estava disposto a colocar o bem-estar dela acima de qualquer desconforto pessoal. E Marina, pela primeira vez desde que o reencontrara, se perguntou se talvez houvesse mais na história dele do que ela imaginava. Julho chegou a São Paulo trazendo consigo os dias mais frios do ano e uma rotina estranhamente confortável para Marina. A promoção havia mudado significativamente sua dinâmica no escritório. Agora, ela tinha uma sala própria no 29º andar,
equipada com computador, telefone e uma pequena mesa de reuniões onde coordenava as atividades das 3 equipes de limpeza sob sua supervisão. Dona Marina, a senhora está parecendo uma executiva de verdade, brincou Joelma numa manhã de terça-feira, encontrando a amiga revisando planilhas de suprimentos em sua nova sala. Marina sorriu, uma mão repousando sobre a barriga de 6 meses e meio. Ainda estou me acostumando, para falar a verdade. Ontem sonhei que estava limpando minha própria sala. As duas riram, mas havia uma leveza genuína no ar que não existia há meses. A promoção havia dado a Marina não apenas estabilidade financeira, mas também uma sensação de propósito renovado. Ela descobriu que gostava da parte administrativa do trabalho, criando cronogramas eficientes, treinando novos funcionários, implementando protocolos de qualidade. E como anda a situação com... Você sabe quem? Perguntou Joelma discretamente, fechando a porta da sala. Profissional, respondeu Marina firmemente. Ele cumpriu a palavra dele. Desde a promoção, nossas interações são estritamente sobre trabalho. Era verdade. Eduardo havia mantido uma distância respeitosa, comunicando-se com Marina apenas através de e-mails formais ou reuniões com outros supervisores presentes. Quando se cruzavam nos corredores, trocavam cumprimentos educados. Bom dia, Marina. Bom dia, Dr. Silveira. E seguiam seus caminhos. Mas Joelma, com sua intuição apurada para relacionamentos humanos, notava detalhes que Marina preferia ignorar. Como Eduardo sempre perguntava discretamente sobre o bem-estar dela durante as reuniões gerais. Como ele havia pessoalmente aprovado a compra de uma cadeira ergonômica especial para grávidas para a sala dela. Como seus olhos se demoravam por uma fração de segundo a mais quando ela passava pela recepção. Marina, disse Joelma, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Posso dar um conselho de quem viveu mais tempo que você? Claro. Às vezes, quando a gente se machuca muito, constrói muros tão altos que nem consegue ver se a pessoa do outro lado mudou de verdade. Marina parou de digitar e olhou para a amiga. Joelma, não estou dizendo para você perdoar ou esquecer, continuou Joelma rapidamente. Estou dizendo para talvez observar. O Dr. Eduardo não está agindo como um homem que abandonou uma mulher por ambição. Está agindo como um homem que carrega uma culpa muito pesada. Antes que Marina pudesse responder, seu telefone tocou. Marina Oliveira. Oi, Marina. É o Bruno. Marina sentiu seu estômago se contrair. Ela havia bloqueado o número de Bruno meses atrás, mas ele estava ligando de um número desconhecido. Bruno, eu já disse que não quero... Marina, por favor, me escuta só. Um minutinho. Estou aqui em São Paulo. O quê? Joelma notou a mudança imediata na expressão de Marina e se levantou, preocupada. Cheguei ontem. Estou hospedado num hotel na Vila Olímpia. Preciso conversar com você pessoalmente. Bruno, não temos nada para conversar. Eu deixei isso muito claro. É sobre o bebê, Marina. Mudei de ideia. Quero assumir minhas responsabilidades. Marina sentiu o mundo girar ligeiramente. Como assim? Quero que a gente tente de novo. Quero ser pai, quero cuidar de vocês dois. Posso te encontrar hoje à noite? Podemos jantar, conversar direito? Não, disse Marina imediatamente. Não vou te encontrar. Marina, por favor. Bruno, você teve 7 meses para mudar de ideia. 7 meses em que eu construí uma vida estável aqui. Não preciso mais de você. Mas é meu filho! A frase saiu alta demais, e Marina notou que algumas pessoas no corredor haviam virado a cabeça. Bruno, vou desligar agora, e não quero mais ligações suas. Marina, se você não quiser conversar por bem... Ela desligou antes que ele pudesse completar a ameaça implícita. Quem era? Perguntou Joelma. Bruno, o pai do bebê. Está em São Paulo e quer conversar. Você vai? Claro que não. Marina passou as
mãos pelo rosto, sentindo uma dor de cabeça começando. Joelma, você pode me dar alguns minutos? Preciso pensar. Joelma saiu, mas não antes de dar um abraço reconfortante na amiga. Marina tentou se concentrar no trabalho pelo resto da manhã, mas sua mente estava em turbilhão. Por que Bruno havia aparecido agora? O que ele realmente queria? E por que sua primeira reação tinha sido de pânico em vez de alívio? Por volta do meio-dia, ela estava saindo para almoçar quando encontrou Carmen na recepção. Marina, querida, como você está? Bem, obrigada, dona Carmen. Ah, antes que eu esqueça, um moço passou aqui mais cedo perguntando por você. Disse que era um amigo da Bahia. Marina sentiu o sangue gelar. Que moço? Bonito, bem vestido, cabelos cacheados. Disse que era uma surpresa. Pediu para não contar que ele estava aqui. Carmen franziu a testa, mas alguma coisa me pareceu estranha nele. Mulher com a minha idade desenvolve um instinto para essas coisas. O que ele queria saber? Seus horários, em que andar você trabalha. Não contei nada, é claro. Disse que você estava em reunião e que ele deveria ligar diretamente. Marina se sentiu invadida. Bruno havia vindo ao seu local de trabalho, questionado colegas sobre ela, tentado descobrir sua rotina. Obrigada por não dar informações, dona Carmen. De nada, querida. Mas está tudo bem? Você ficou pálida. Está tudo bem. É só complicado. Marina saiu para almoçar perturbada, olhando por cima do ombro, esperando ver Bruno aparecer a qualquer momento. Comeu rapidamente num restaurante japonês próximo ao edifício, verificando o celular constantemente em busca de novas ligações. Foi quando estava voltando para o escritório que o viu. Bruno Cardoso estava encostado no carro importado em frente ao edifício, vestindo um terno azul claro e óculos de sol, claramente esperando por ela. Aos 32 anos, ele mantinha o físico atlético que havia a atraído inicialmente. Alto, ombros largos, o tipo de homem que chamava a atenção onde quer que fosse. Oi, Marina. Ela parou a 3 metros de distância dele. O que você está fazendo aqui, Bruno? Precisamos conversar. Ele se afastou do carro, aproximando-se lentamente. Você não quis me atender ao telefone porque não tenho nada para falar com você. Tenho certeza que tem. Seu tom era amigável, mas havia algo por baixo que a incomodava. 7 meses é muito tempo, Marina. Você mudou. Eu mudei. Eu mudei. Marina cruzou os braços, protegendo inconscientemente a barriga. Bruno, você me abandonou grávida. Disse que eu deveria resolver o problema. Como exatamente isso me mudou? Eu estava assustado, admito, mas agora entendo que fugi da melhor coisa que já me aconteceu. Marina o estudou cuidadosamente. Bruno sempre havia sido charmoso, sabia exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Mas agora, olhando para ele com a experiência de 7 meses de independência total, ela percebia a manipulação por trás das palavras doces. Bruno, eu construí uma vida aqui. Tenho um trabalho que amo, estabilidade financeira, um apartamento. E achas que não posso oferecer coisas melhores? Ele gesticulou para o carro. Marina, sou sócio numa empresa de marketing digital. Posso te dar uma casa, segurança. Não preciso que você me dê nada. Mas nosso filho precisa de um pai. A frase a atingiu como um soco. Por meses, Marina havia se convencido de que seria suficiente para criar a criança sozinha, que amor materno compensaria a ausência paterna. Mas havia momentos, quando via famílias completas no parque, quando imaginava explicar ao filho por que papai não estava por perto, em que se perguntava se estava sendo egoísta. Bruno, disse ela lentamente, você não pode simplesmente aparecer e decidir que quer ser pai. Não funciona assim. Mas posso tentar me redimir. Ele deu outro passo na direção dela. Marina, eu te amo. Sempre amei. Foi o medo que me fez agir daquele jeito.
Marina sabia que ele estava mentindo. Bruno nunca havia dito que a amava durante os 4 meses que ficaram juntos. Sempre falava sobre conexão, química, compatibilidade, mas nunca amor. Não acredito em você, disse ela simplesmente. Foi então que Bruno mostrou sua verdadeira face. Marina, sou o pai biológico dessa criança. Tenho direitos legais. Que direitos? Você assinou um documento renunciando à paternidade quando ofereceu dinheiro para o aborto. Bruno sorriu, mas não era um sorriso agradável. Esse documento não vale nada legalmente. E posso provar que tentei retomar contato várias vezes, mas você me impediu. Marina sentiu uma onda de pânico. Ela não sabia exatamente quais eram os direitos legais de Bruno, mas a forma como ele falava sugeria que havia consultado um advogado. "O que você quer?" perguntou ela. "Quero que você volte para Salvador comigo, que a gente se case, forme uma família de verdade." "E se eu não quiser?" Bruno se aproximou, mas baixando a voz, para que apenas ela pudesse ouvir. "Então, vou entrar com um processo de paternidade e guarda compartilhada. Nosso filho vai passar metade do tempo em Salvador comigo. Você vai ter que explicar para um juiz por que impediu o pai de conhecer o próprio filho." Marina sentiu as pernas ficarem fracas. A ideia de seu bebê sendo forçado a viajar entre cidades, de ter a custódia dividida com um homem que ela não confiava, era terrificante. "Pensa bem, Marina", disse Bruno, voltando ao tom doce. "Por que complicar as coisas? Podemos ser uma família feliz." Ele se dirigiu para o carro, mas antes de entrar, se virou uma última vez. "Estou no Hotel Intercontinental até sexta-feira. Vou esperar sua ligação." Marina permaneceu parada na calçada muito tempo depois do carro de Bruno desaparecer no trânsito paulistano. Sentiu-se pequena, vulnerável, completamente despreparada para lidar com ameaças legais complexas. Foi então que percebeu onde estava, em frente ao edifício que abrigava um dos escritórios de advocacia mais respeitados de São Paulo. E pela primeira vez em meses, Marina se perguntou se talvez Eduardo pudesse ajudá-la. Marina passou o resto da tarde em um estado de ansiedade crescente. Cada vez que o telefone tocava, cada vez que alguém batia na porta de sua sala, seu coração disparava. Tentou se concentrar nos relatórios mensais de suprimentos, mas as palavras de Bruno ecoavam em sua mente. Direitos legais, guarda compartilhada, nosso filho. Às 5 da tarde, quando o movimento do escritório começou a diminuir, Marina tomou uma decisão que teria considerado impensável pela manhã. Subiu ao 30º andar. "Dr. Silveira está?" perguntou ela a Carmen, tentando manter a voz firme. "Está sim, querida, mas está em videoconferência com clientes de Londres. Deve terminar em uns 15 minutos. Quer esperar?" Marina assentiu e se sentou nas poltronas de couro da recepção, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. O bebê estava agitado, chutando insistentemente, como se sentisse a tensão da mãe. "Calma, pequeno", murmurou ela, fazendo movimentos circulares sobre o tecido do vestido azul marinho que vestia. "A mamãe vai resolver isso." 15 minutos se estenderam para 25. Marina estava considerando desistir quando a porta do escritório de Eduardo se abriu e ele apareceu acompanhando 2 homens de meia-idade em direção aos elevadores. "Thank you for your time, Mr. Silveira. We'll be in touch", disse um deles com sotaque britânico. "The pleasure was mine. Have a safe flight back to London." Só depois que os elevadores se fecharam, Eduardo notou Marina sentada na recepção. A expressão dele mudou imediatamente de cordialidade profissional para preocupação. "Marina, aconteceu alguma coisa?" Carmen, que estava organizando papéis para ir embora, olhou de um para o outro. "Vou deixar vocês conversarem. Boa noite." Quando ficaram sozinhos na recepção, Marina se levantou, mas hesitou antes de falar. "Eu preciso de um conselho jurídico."
Eduardo a estudou cuidadosamente. Ele podia ver a tensão em cada linha de seu corpo, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente. Claro, vamos para meu escritório? 2 minutos depois, eles estavam sentados de frente um para o outro. Marina na poltrona de visitante, Eduardo atrás de sua mesa, mantendo a distância profissional que ambos haviam estabelecido. "O que aconteceu?" perguntou ele gentilmente. Marina respirou fundo antes de começar. "O pai do bebê apareceu hoje, Bruno. Ele está em São Paulo e está fazendo ameaças." Eduardo sentiu uma pontada de raiva instantânea, mas manteve a expressão neutra. "Que tipo de ameaças?" "Ameaças legais. Disse que vai entrar com processo de paternidade e pedir guarda compartilhada se eu não voltar para Salvador. E com ele. Ele pode fazer isso?" "Não sei. É por isso que estou aqui." Marina se inclinou para a frente. "Eduardo, Dr. Silveira, eu sei que nossa situação é complicada, mas você é a única pessoa que conheço que entende de direito. E eu estou com medo." A última frase saiu como um sussurro e Eduardo sentiu seu coração se contrair. Ver Marina, sempre tão forte, tão determinada, admitindo vulnerabilidade, despertou nele um instinto protetor que havia dormitado por 15 anos. "Marina, antes de qualquer coisa, preciso deixar claro que posso te orientar como advogado, mas não posso representar você oficialmente." "Por que não?" "Conflito de interesses. Nossa história pessoal pode comprometer minha objetividade profissional." Marina assentiu, desapontada, mas não surpresa. "Mas posso te explicar seus direitos e te indicar excelentes advogados de família", continuou Eduardo. "E posso fazer isso agora mesmo, se você quiser." Por 1 hora, Eduardo explicou metodicamente os aspectos legais da situação de Marina. Sim, Bruno tinha direitos como pai biológico, mas não podia simplesmente exigir que ela se mudasse para Salvador. Não, um documento renunciando à paternidade não tinha valor legal se não fosse formalizado em cartório com testemunhas. Sim, ele poderia pedir guarda compartilhada, mas teria que provar que era do melhor interesse da criança. "A questão central", explicou Eduardo, "é que os tribunais sempre priorizam o bem-estar da criança. Um pai que abandonou a mãe grávida e só reapareceu meses depois com ameaças não tem uma posição muito forte." Marina se sentia mais calma a cada informação. "E se ele entrar com o processo mesmo assim?" "Então, você vai precisar de um bom advogado de família, e eu conheço os melhores." Eduardo pegou uma folha de papel e começou a anotar nomes e telefones. "Doutora Cláudia Mendes é especialista em direito da família, muito respeitada pelos juízes. Dr. Roberto Santos tem experiência específica com casos de paternidade contestada." Ele parou de escrever e olhou para Marina. "Mas, Marina, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você chegou a amar esse homem?" A pergunta a pegou de surpresa. Marina ficou em silêncio por alguns momentos, considerando como responder. "Achei que sim, por um tempo. Mas agora, olhando para trás, acho que me apaixonei pela ideia de estar apaixonada, pela possibilidade de formar uma família, de ter alguém ao meu lado." Ela pausou. "Depois de você, depois do que aconteceu entre nós, levei muito tempo para confiar em alguém de novo. Bruno parecia seguro. E agora? Agora vejo que nunca me conheceu de verdade. Se conhecesse, saberia que jamais aceitaria chantagem emocional ou ameaças." Eduardo terminou de escrever os nomes e entregou o papel a Marina. "Liga para um desses advogados amanhã mesmo, explica a situação completa e Marina..." "Sim? Se ele voltar a te incomodar, se aparecer aqui no escritório novamente, quero que me chame imediatamente." "Eduardo, você não precisa..." "Sim, eu preciso", interrompeu ele firmemente. "Como seu empregador, tenho responsabilidade pela sua segurança no ambiente de trabalho. E como alguém que
Se importa com você, não vou ficar parado vendo você ser ameaçada. Marina o olhou por um longo momento. Havia algo na forma como ele havia dito, alguém que se importa, que ressoou diferente de todas as outras interações formais que haviam tido nos últimos meses. Obrigada, disse ela suavemente, por tudo, pelas orientações, pela promoção, por se importar. Eduardo se levantou quando ela se levantou, mas antes que Marina chegasse à porta, ele disse: Marina, posso te perguntar uma última coisa? Ela se virou. Se não fosse por nossa história, se fôssemos apenas chefe e funcionária, você teria vindo me pedir ajuda? Marina considerou a pergunta honestamente. Não sei. Talvez não. Talvez tivesse tentado resolver sozinha, como sempre fiz. Então talvez nossa história tenha servido para alguma coisa, afinal. Naquela noite, Marina ligou para a doutora Cláudia Mendes e marcou uma consulta para a manhã seguinte. Sentiu-se mais confiante do que havia se sentido o dia todo, não apenas por ter orientação jurídica, mas por ter descoberto que ainda podia contar com Eduardo quando realmente precisasse. No dia seguinte, armada com a orientação da advogada, Marina ligou para Bruno. Mudou de ideia? Perguntou ele esperançoso. Não, liguei para te dar algumas informações legais que achei que você gostaria de saber. Ela explicou calmamente que havia consultado um advogado, que conhecia seus direitos e que qualquer tentativa de chantagem ou coerção seria documentada e usada contra ele em tribunal. Além disso, acrescentou ela, descobri que ameaçar uma mulher grávida pode ser considerado violência psicológica. Muito interessante. O tom de Bruno mudou completamente. Marina, você não entende. Só quero o melhor para nosso filho. Então prove. Entre com o processo de paternidade se quiser. Estabeleça pensão alimentícia. Construa uma relação respeitosa comigo como mãe do seu filho. Mas para de tentar me controlar. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Você mudou mesmo, disse Bruno finalmente. Sim, concordou Marina. Mudei. Ela desligou e pela primeira vez em meses se sentiu completamente no controle de sua própria vida. Bruno deixou São Paulo no dia seguinte sem entrar com processo algum. Aparentemente, sua estratégia de intimidação havia sido apenas isso, uma estratégia para evitar responsabilidades legais reais. 3 semanas depois, Marina recebeu uma transferência bancária de Salvador, a primeira pensão alimentícia, depositada pontualmente todo dia 15, acompanhada de um pedido formal para conhecer o bebê após o nascimento. Acho que ele entendeu o recado, disse ela a Joelma, mostrando o comprovante bancário. E você, entendeu algum recado? Marina franziu a testa. Como assim? Marina, quando você estava desesperada, assustada, precisando de ajuda, para quem você correu? Marina não respondeu, mas sabia exatamente onde Joelma queria chegar. Havia corrido para Eduardo, instintivamente, naturalmente, como se 15 anos não tivessem passado. E talvez isso significasse alguma coisa.